E eu vou começar com o Reinaldo, tendo a seguinte pergunta, que eu faço para todo mundo. Eu vou ficar calado, galera. Eu quero que vocês perguntem. Quem é Reinaldo Puebla? Faz de conta que a gente não sabe nem quem é você. Aí você agora vai falar para gente. Bom, aqui tem gente que me conhece demais, não? Que conhece bastante de quem sou eu. Não? Reinaldo Puebla veio ao Brasil por acaso, não? Digamos, fugindo da ditadura argentina. E fiquei de passo, mas gostei tanto do Brasil que eu me apaixonei pelo Brasil e decidi ficar. Minha viagem era para a Europa, não? Fugindo um pouco da ditadura e
E fiquei tão apaixonado pelo colorido, pela música, pelo movimento, pelas coisas que eu vi, não? Apenas eu cheguei aqui, o primeiro espetáculo que eu vi foi um espetáculo sensacional que viajou o mundo todo foi Macunaíma, não? De Antunes Filho, não? Saudoso Antunes Filho, uma referência sensacional como diretor de teatro. E eu fiquei assim abismado, não? Quando assisti esse espetáculo, porque digo, nossa, o teatro aqui é tão maravilhoso, eu não vou poder trabalhar aqui, não? Porque eu venho aqui, vou ter que ficar aqui para aprender, e realmente eu aprendi tanto, não? E na Argentina eu sempre trabalhei com grupos grandes, não? Meu grupo de teatro era um grupo de músicos, cantores, enfim, tinha um grupo enorme, então tinha essa facilidade. E eu comecei aqui no Brasil a trabalhar com teatro na educação. Não? Eu fazia um projeto na secretaria chamado Teatro como Instrumento de Educação. Não era para formar atores, era para trabalhar as técnicas teatrais em função da expressão, fundamentalmente dar o movimento e a palavra para todo mundo, não? A palavra é poder, vocês sabem disso, não melhor do que eu, não? Então, muitas vezes as pessoas têm a autocensura e a autocrítica muito forte. E isso são os dois elementos que impedem realmente a gente se comunicar. Então, eu propus para o sindicato dos professores, não? A APOESP, daqui de São Paulo, fazermos um projeto de teatro como instrumento de educação para trabalhar com professores, dar para ele um sustento, dar para ele uma ferramenta para levar para a sala de aula. Mas aconteceu que num desses encontros estava o diretor, não, do Movimento Coral de São Paulo, que era da Secretaria de Educação. E ele teve a ótima ideia de me convidar para trabalhar com novos maestros, não? Junto a Samuel Kerr e Lúcia Passos, não? Duas referências nacionais, não? No que respecta à voz e à regência. E, bom, aí foi uma loucura, não? Porque foi um encontro muito lindo aqui em uma cidade do interior de São Paulo, Águas de Lindóia, e o maestro Samuel se encantou com o trabalho e falou, vamos trabalhar com o painel de regência coral em Vitória, não? Então ele me convidou para trabalhar com 300 maestros lá. Bom, de aí não parei mais, né? De aí começaram a aparecer convites para todos os lugares, não? E tive a sorte de trabalhar e até hoje viajo bastante, não? Aliás, até essa pandemia nos pegar, não? Bom, então, eu sou isso, sou um diretor de teatro que entrou para o canto coral e que não conseguiu nunca mais sair, não? E estou encantado de trabalhar porque realmente é um prazer enorme trabalhar com os coros, não? Porque uma coisa é trabalhar com 4 ou 5 atores num espetáculo e outra coisa é ter 60, 300 cantores, como tivemos em certas ocasiões no coral da USP, não? Então, e sempre é uma novidade e a gente sempre está aprendendo, não? Porque isso é o que tem o mundo do espetáculo. O que fizemos, digamos, temos que apagar para criar nova obra, para criar uma nova imagem, para ter uma nova leitura. E já me aconteceu muitas vezes de trabalhar uma música que eu já fiz uma coreografia antes e quando eu vou fazer, eu começo a criar aquele movimento, tem um cantor que me diz, mas você montou de outra maneira. Sim, mas aquela maneira já não gosto daquela maneira, eu quero outra imagem, tenho outra leitura. Cada dia que a gente passa, aprende coisas novas, e isso é uma coisa maravilhosa, não? E sempre tem as ideias que vêm dos cantores, não? Os cantores que têm certa experiência de trabalhar com coro em movimento, com canto em movimento, eles têm também sua leitura, e é legal somar essa leitura. Eu sempre tento lembrar que eu sou diretor, não sou autor, não? Então, embora muitas vezes gosto de escrever um roteiro, mas uma coisa que eu aprendi é chegar no ensaio sem uma proposta fechada. Eu tenho uma ideia, mas essa ideia pode gerar outras ideias a partir
da leitura de cada um dos participantes. Então, esse sou eu, que gosto de trabalhar Não, com canto e me diga movimento. uma coisa, e você já tinha trabalhado com coro cênico ou não? Quando eu vim para o Brasil, especificamente não havia trabalhado com coros, não? Para falar a verdade para vocês, para mim, foi uma grande novidade isso de trabalhar com os coros. Eu trabalhava com grupos grandes, eu tinha um elenco de 22 atores, e praticamente um coro, não? Ou um madrigal, não? Mas era um grupo muito vivo, muito dinâmico, tinha músicos e a gente criava as músicas juntos, não? E criávamos as coreografias, criávamos as danças, criávamos todas as coisas. Então, é uma coisa que eu sempre gostei muito da dança, do teatro, não? Da poesia. E para os coros é outra história, porque os coros têm, sobretudo, quanto mais profissional o coro, é mais complexo o trabalho, não? Porque a música é mais complexa também. Toda, digamos, eu sempre digo que a música é uma das mais eruditas das artes, não? Porque essa coisa da partitura, não? Que a vezes que há 4 a 6 vozes, 8 vozes, como muitas vezes com o grupo Beijo cantavam a 8 vozes, não? Ele dividia todas as vozes em diferentes, não? Linhas, e como fazer. Eu sempre até hoje, eu fico muito espantado de ver como eles conseguem se movimentar, não? Cantando a várias vozes, não? E isso é uma coisa que eu gosto muito de ver o ensaio, não? Para mim, o ensaio é a cozinha, não? É o momento em que se criam todas as coisas, não? O ensaio é onde você encontra a criação. E eu gosto de ver o ensaio musical, gosto de ver o maestro dividindo as vozes, não? E cada maestro tem, sim, Não, e cada maestro tem seu estilo, sua forma de trabalho, então eu, sei lá, eu sou muito curioso de ver essas coisas, né? Sim. Lemuel Guerra colocou aqui, mas eu vou pedir para ele falar, porque é muito mais emocionante ele falar, certo? Então, pode fazer a pergunta, Lemuel. Puebla, bom dia a todos e eu queria agradecer a chance de poder fazer essa pergunta e de encontrá-lo. Eu não o conhecia, mas achei muito legal o seu vídeo com as movimentações e tudo. Eu queria saber quais são os problemas mais frequentes que você tem enfrentado ao trabalhar com coros, agregando o movimento, agregando a expressão corporal. Que desafios mais frequentes você tem encontrado? Olha, eu tenho uma maneira de trabalhar que eu começo do simples ao complexo. Eu nunca chego com uma ideia pronta, eu sempre procuro estimular a confiança de que eles são capazes de fazer, não? O maior problema são os preconceitos que se encontram, não? E que muitas pessoas têm medo ao desafinar, não? A perder o andamento, que são coisas que acontecem nos primeiros ensaios. Nos primeiros ensaios temos esse problema. A dinâmica, às vezes, custa um pouco juntar as duas coisas. Mas tem uma coisa interessante que vai acontecendo depois, não? À medida que a coreografia vai entrando na parte musical, não? Eles vão se associando as duas coisas e de repente o cantor, não? Que naquela frase que ele falava, minha jangada vai sair para o mar, que dava um passo para frente, depois ele não consegue fazer paradinho, não? Por quê? Porque é inerente ao ser humano, não? A expressão está junto com a emoção, não? Então, quando você tem uma emoção forte, a ideia, digamos, a tendência é querer afirmar aquela tensão com o corpo, não? São exercícios que às vezes que a gente nos ensaios a gente faz, não? Fala não com o corpo totalmente fechado. Agora fala não com os braços, dando um passo à frente, abrindo os olhos. É outra história. E você, quando eles fazem, você diz, mas ninguém falou para falar mais alto. E você termina falando mais alto, por quê? Porque você colocou toda o corpo, a voz, digamos, é orgânico, é o corpo e a voz, não? Então, seguramente, o que a gente mais, o maior inimigo nosso, não?
é justamente aquilo que eu coloquei antes, não? A autocensura e a autocrítica. As pessoas todos temos medo ao ridículo, não? Não? Ser ridículo. Então, isso cria e a vezes a própria história das pessoas, não? Da própria história cria esse tipo de preconceitos, não? Vou ser ridículo colocando o corpo. Mas, na medida que o processo avança, por isso que digo que vamos do simples ao complexo, não? E ser simples, digamos, é difícil ser simples. Ser complicado é fácil. Ser simples é muito complicado, não? Parece um jogo de palavras, não? Mas não é, não? Ser simples é muito complicado. Ser complicado é fácil, não? Assim. Vamos. Lemuel, pode fazer novamente essa pergunta que está dentro disso aí, pode fazer. Puebla, como é que tu te sentes diante desses coros tradicionais, parados, cantando com as partituras? Já tiveste vontade de sair correndo de um concerto? Eu acho que muitas vezes a partitura na mão é uma muleta, não uma bengala que eles utilizam para se apoiar, para lembrar a letra, mas não porque estén cantando em vozes. Tem muitos coros que cantam uníssono com partitura, não? Coros bem iniciantes, não? Por quê? Porque eles não é preguiça de aprender aquela letra, não? Que é um ótimo exercício da memória. Eu incentivo a todo mundo a ter um poema decorado, um poema de trabalho. Todo mundo deveria ter poemas de trabalho decorados, não? Porque é uma maneira de você treinar dicção e articulação que precisa muito para o canto. Então, aquela coisa de ficar com a partitura só para lembrar a letra, eu acho um desperdício de inteligência. Não? Eu acho que devem ser estimulados, devem ser incentivados, encorajados a aprender aquelas músicas, não? Aprender aquelas músicas. E normalmente são coros que cantam música popular que está na cabeça, não? Não tem grande trabalho para aprender aquela música. E aprender a cantar em vozes é um exercício fantástico de musicalização, não? Então, poxa, todo cantor popular pasó por algún coro, en algún momento, porque para aprender justamente esa dinámica de cantar en voces, ¿no? Reinaldo, eu vou Sim. fazer a pergunta, vou botar um pouquinho mais, começar a botar pimenta nessas coisas, tá entendendo? Como é que você vê hoje, como é que você vê no Brasil o canto cênico? Como é que você vê? Qual é a sua visão? Digamos, a visão que eu tinha um ano e meio atrás, digamos, não? Porque Isso, hoje podemos falar do coro antes da pandemia e o coro hoje, não? Mas não, também antes da pandemia. esse é um tema interessante também, não? O que acontece com o coro hoje, não? O que Eu vou fazer falar com o também, coro? mas agora eu queria Não? saber antes da pandemia, porque nós vamos voltar também, a pandemia vai passar. Sim, sem dúvida. Não? Eu queria saber, porque dependendo da sua pergunta, vai outra. Então, eu queria saber como é que você vê, esqueça a pandemia agora, como é que você vê o movimento cênico no Brasil, coral cênico? Olha, tem muitos corais cênicos, não? A gente vê cada coisa maravilhosa e coisas espantosas, não? A gente tem um panorama difícil. Eu acho que o coro cênico requer muito trabalho. Fazer um trabalho coreográfico de teatralização ou de musicalização, digamos, de transformar num musical um projeto, e cada música tem uma leitura. Tem músicas que, de repente, você pode colocar o coro no centro do palco, parado, sem movimento, e tem movimentos que pode ter coreografia para frente, para trás, tem coreografias que requerem objetos de cena. Então, o que eu vejo do coro, do que eu via do coro cênico, não, muitas vezes é uma certa preguiça, não, em
buscar leituras para aquilo. ¿No? E aquilo você vai encontrar na fotografia, vai encontrar na arte plástica, vai encontrar no cinema, vai encontrar na televisão, vai encontrar em muitos, tem muitas informações de grupos, de movimento em grupos. Até uma torcida de futebol, eu digo, muitas vezes me instiga. Então, o coro cênico, eu sinto que às vezes as pessoas têm a vontade de fazer, mas falta informação, falta buscar conhecimento para fazer aquele espetáculo, não? Então, e cada trabalho, poxa, eu atualmente conto com a grande colaboração de trabalhar com minha companheira Ana Abe, não? Que juntos, não? Vou explicar para vocês, antes de trabalhar com a Ana, que fazem mais de 10 anos que trabalhamos juntos, não? Eu era muito relutante de trabalhar com assistente, mas depois, quando eu descobri uma boa assistente, não? Já não é uma assistente, já é um trabalho em colaboração que fazemos, não? Porque ela tem um grande conhecimento de música popular brasileira, então é isso, buscar os colaboradores que podem estar no próprio coro ou perto do coro, não? Fazer equipes de trabalho requer muito trabalho, fazer um espetáculo cênico. E às vezes eu sinto que muitos coros tentam fazer um trabalho cênico, mas falta informação ou formação, não? As duas coisas. Mas, assim, antes de eu fazer essa pergunta, eu vou voltar a isso aí, mas aí Paulo Sérgio gostaria de fazer uma pergunta. Vai, Paulo. Paulo Sérgio. Paulo. Abrindo o microfone. Bom, aí tudo bem. Agora, eu queria falar uma coisa para os participantes, que tem pessoas aqui que eu admiro o trabalho deles, não? Miriam, por exemplo, já fizemos um trabalho muitos anos atrás, maravilhoso, com aquele grupo, no Chorus, não? De Londrina, não? E foi lindo para caramba. Sabrina acompanha o trabalho de vários anos, não? Lá no laboratório de Itajubá. Então, são pessoas que têm eu sei que tem uma obra, tem um trabalho muito bacana, não? E eu queria deixar vocês em liberdade para, em qualquer momento, colocar sua mão na câmera, não? E refazer a pergunta ou, sei lá, às vezes pelo próprio sotaque, eu me empolgo quando falo e não dá para entender. Então, tranquilamente, é um bate-papo. Então, você em qualquer momento pode colocar a mão na câmera e conversar mesmo. Paulo, tá me ouvindo, Paulo? Oi, Paulo. Mas, voltando, a gente sabe, por exemplo, me passa muito. O Brasil é muito grande, tá? Sim. Me passa muito quando a gente entrevista, geralmente, as pessoas do Sul, do Sudeste, que quando as pessoas falam dentro da realidade do Sul e Sudeste. Esquece que o Brasil é muito mais. Né? Então, por exemplo, eu não sei, quando você fala aí do trabalho, porque para conhecimento, você está falando desse universo São Paulo para baixo, Rio para baixo. Mas quando a gente vem para cá, por isso uma pergunta de Limoel, né? É pertinente quando ele fez a pergunta, mas quando a gente vem para cá, tem muita gente assim, não tem profissional para trabalhar com coro cênico. Quando você fala de preguiça, está relacionado a conhecimento. Às vezes não é nem preguiça, é falta de conhecimento. Não basta você ler, tá? Você tem que ter algum embasamento para que você possa começar um trabalho realmente cênico, não como maestro, né? Aí a minha pergunta é a seguinte, assim, a gente, aqui no Brasil, falando do Brasil de uma maneira geral, a gente não tem profissionais para trabalhar com coro cênico. Então, assim, quando o Limael vê a pergunta, quando dá vontade de correr com o coral, porque às vezes você está fazendo,
e aí o próprio maestro vai fazer um trabalho cênico. Como é que você vê isso, o maestro fazendo um trabalho cênico? Porque eu tenho visto que o maestro, ele tem a visão musical. E toda a visão dele está baseada na pulsação, o movimento tem que ser de acordo com a música, e lá vai, lá vai, lá vai. E eu tenho visto muita coisa ruim. Eu estava dizendo a você, para concluir, Eleonora Montenegro, que você conheceu, trabalha muito bem nisso aí, você sabe, você viu, mas ela agora vai dar um tempo para trabalhar com coro cênico, porque está fazendo outras coisas, tá? Eu não vou fazer mais trabalho com coro cênico, porque eu não me sinto capaz de fazer, apesar de ter 15 anos fazendo coro cênico, olhando, vendo, mas eu não tenho condições, preciso de mais argumento, porque senão eu vou entrar na mesmíssima coisa das outras. Como é que você vê isso aí? Porque profissional, assim, eu não sei, porque a gente aqui está no Brasil, eu conheço só você, que faz esse trabalho, assim, Eleonora, que ninguém conhece, né? Ninguém conhece a Eleonora daqui da Paraíba, só você. Talvez tenha outras pessoas, eu não sei se Miriam também trabalha com isso, mas não há uma integração de profissionais para que possa desenvolver um trabalho mais legal com coro cênico. Aí fica só assim, Reinaldo Puebla, Reinaldo Puebla, Reinaldo Puebla, Reinaldo Puebla e só Reinaldo Puebla. Como é que você vê isso? Não, veja só, eu acho que até esse encontro aqui está nos marcando uma possibilidade. Eu acho que hoje nós temos muita informação. Podemos ter muita informação. Se você entra no YouTube, tem coisas do mundo inteiro, não? Tem. Eu acho que muitas vezes se confunde o teatro musical, não? Os musicais, com o coro cênico. Para mim, no coro, a grande diferença com o coro cênico, e uma coisa que eu sempre defendi, é a expressão do coro. O coro todo ser o protagonista, não? No espetáculo musical, no musical não é o protagonista, sino cada um dos integrantes se destaca, não? Em grupos menores, não? Como quartetos, quintetos, octetos, não? É diferente, já é um trabalho mais individual, mas no coro, não? Eu acho que tem que dar uma experiência para o coro antes de pensar no espetáculo musical, tem que ter uma base de expressão grupal, que pode ser a través de dança, a través de teatro, ¿no? Y esos pequeños ejercicios, ¿no? No decorrer do tempo, dá um resultado fantástico, ¿no? Então, tem que começar com pequenas coisas, ¿no? Se eu quero chegar até a esquina, não que dar o primeiro passo, ¿no? Ou seja, não pensar que vou chegar de um pulo, ¿no? Son pequeños pasos que se dan para aquel coro ter uma experiência cênica, não? E sem dúvida, não? Sempre conhecemos alguém que pode ter essa vivência, não? Do espetáculo grupal, do espetáculo coletivo, não? Que pode vir para o coro e dar um sustento, uma informação. Agora, é sempre um perigo, não? Sempre um grande perigo. Então, por isso que é legal fazer algumas experiências antes de convidar alguém para dirigir aquele grupo, não? Eu, digamos, me deu o trabalho, não? Me deu o trabalho de escrever um livro, não? Sobre meus exercícios e sobre minha experiência, não? Por quê? Porque eu sempre duvidava de fazer isso, porque digo, puxa, o que eu fiz o ano passado, esse ano eu já faço de outra maneira, não? Mas alguns elementos, a ideologia de cada coisa vai ficando. Por quê? Porque as pessoas cobravam justamente isso, não? Cobravam qual é a sua vivência, quais são os exercícios que se podem fazer para começar um trabalho, não? Então, eu acho que hoje temos a televisão, temos a internet, temos muitas maneiras de buscar informações para produzir um espetáculo cênico, não? É uma pena que nas escolas digamos, de teatro, nas escolas, ainda a expressão cênica para canto coral não forma parte do currículo, não?
Uma coisa é ter um coreógrafo que ensine, não, a dançar, e outra coisa é ter alguém que ensine a expressão em grupo, não? Porque aquilo é uma experiência didática fabulosa de ter um grupo de pessoas que se expressa, não? Eu tive a grande prazer de trabalhar com 40 corais aqui no SESI, não? Que era uma experiência linda de termos espetáculos, não, cênicos nas escolas com crianças do quinto ano, não? Do quinto ano do ensino fundamental. E nossa, o maior problema digamos, para construir aquela equipe que teria que ter 20 profissionais para fazer aquilo, era justamente encontrar alguém para trabalhar com a expressão cênica. Por quê? Porque se vinha um diretor de teatro, ele queria fazer seu espetáculo, não? E faltava o lado pedagógico, não? Que aquilo era arte na educação, não? Mas nunca deixava de ter educação como elemento central. Educação do sentido, educação estética, educação em seu mais amplo sentido, não? Ou seja, não era só fazer espetáculos cênicos, era justamente que as crianças ficaran expressivas e que, na medida que a pessoa vá ganhando autoconfiança, sem dúvida, eles querem fazer o espetáculo. Eles querem que aquilo se transforme num espetáculo. Mas vem deles. Você estimulou, você encorajou, não? E isso é o talento. O talento não é outra coisa que a capacidade de arriscar, de experimentar. Não? Isso. Paulo, agora você, pela terceira vez, eu vou dar um cascudo, pô. Você pode, né, Eduardo? Você tem todo o direito de me dar um cascudo. Mestre, bom dia. O mestre Eduardo pode, ele está autorizado. Vocês também estão, tá todo mundo autorizado. Mestre Rinaldo, prazer conhecê-lo. Um prazer, sim, eu tô... Gente, tô ganhando um pote de ouro hoje em assisti-lo. E aí eu vou fazer uma pergunta, eu vou falar do meu país, vou falar da minha casa, que fica mais fácil. Infelizmente, meu país é uma bagunça cultural. Só estava falando agora há pouco dos medos, das incertezas de cada um, que a gente coloca isso no ingrediente, né, quando a gente fala em matéria de canto coral. Mas aí eu lhe pergunto, talvez, se tivéssemos algo regulamentador, tipo assim, uma OAB musical, porque tem muita gente que fala assim, eu sou entendido em assuntos interpretativos, eu amo performance em coral. Os meus corais só trabalham à base de performance. Então, a pessoa fala assim, eu sou entendido em performance, eu sou entendido isso. Talvez, se nós não tivéssemos algo regulamentador, que autenticasse o trabalho da pessoa e nós difundíssemos mais essa questão interpretativa nos corais, talvez não tivesse mais corais interpretativos? Se me pegou com essa pergunta, não? É difícil regulamentar. Mas a função é essa, Reinaldo, é deixar você com o cabelo em pé. Não, mas veja só, na arte é muito difícil ter digamos, dar uma nota, dar um critério assim de isto está certo, isto está errado, não? E a regulamentação pode ter um pouco essa incapacidade, não, de criticar. Eu acho que existem elementos básicos da expressão que não são muito complexos, que têm que ser simples para que todo mundo possa fazer, não? Agora, isso aconteceria onde? Por exemplo, eu trabalhei muito com professores, não? Dando, digamos, aqui na Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas aqui de São Paulo, eu trabalhei com professores muito tempo, não? E dando para eles uma base para trabalhar a expressão na sala de aula, sem pegar os melhores ou os piores,
trabalhar com todos, não? Porque é uma expressão coral. Isso é o que me levou ao canto coral. E eu encontrei, uma das coisas que mais me surpreendia, não? Era ver a falta de coordenação motora dos professores. O professor trabalha coordenação fina, que é a escrita, que é o desenho, que são os pequenos detalhes, e a coordenação ampla fica totalmente fora de foco, porque ele não tem condição de dar coordenação ampla, de trabalhar a expressão do corpo, da psicomotricidade, enfim, todos esses elementos estão faltando, digamos, isso está na formação do professor. Já não estou falando de artistas, estou falando de professores, não, do ensino fundamental. Eles teriam que ter essa formação, não? Então, para mim foi uma descoberta trabalhar com esses professores, não? Justamente trabalhar a coordenação motora, que é básico, não? E isso, nem todo mundo tem a sorte, por exemplo, como eu comecei a fazer tudo isto, não? Essa atividade, por quê? Porque meu tio era um diretor de teatro bem mambembe, mas ele nos dava uma série de exercícios e falava, vá no espelho, não? E quero que você me mostre como você levanta uma sobrancelha para cima e a outra para baixo, não? Como você movimenta os lábios. Né? Então, ele ensinou coordenação motora do rosto, não? Então, era uma coisa super bacana, não? Que depois a gente levava para o exercício, não? Uma máscara alegre. Nada, não? Uma máscara trágica. Não? Então, eram brincadeiras da família, não? Mas isso deveria acontecer na escola. Essa brincadeira deveria acontecer na escola. ¿No? Eso es aprender a lidar con la coordinación fina y con esos pequeños movimientos, dos dedos, pequeños movimientos, ¿no? Que después aquilo se transforma en mímica, se transforma en acciones imaginarias, ¿no? Que a gente leva para nuestro día a día. Eu sempre digo que conhecer nossa expressão, conhecer mais, digamos, de como expressar com o corpo, é conhecer da pessoa, conhecer de suas possibilidades e de suas limitações para superá-las, não? Então, é fantástico isso. O melhor conhecimento que podemos ter é o conhecimento de nós mesmos, não? Porque isso nos dá autoconfiança e nos dá para enfrentar diferentes situações, não? E nos dá a palavra, que a palavra é poder. Por isso que tantas vezes aparece a censura, porque a palavra é poder. Reinaldo, respondeu, sim. Paulo? Respondeu, sim. Muito. Obrigado, se mestre. Respondeu, ele vai ter que responder. Não tem esse negócio, não. Obrigado. Mas, Reinaldo, eu sei, é bacana, mas acontece o seguinte, veja só. Por que não há esse... Porque a gente tem, por exemplo, a gente tem o correpetidor. Esse é correpetidor. Então, às vezes, ele é contratado para ser correpetidor. A gente tem o preparador vocal. Mas a gente não tem o diretor cênico. Porque quando eu falo diretor cênico, eu não estou falando só coral para cena, não. É para mesmo aquele coral que está cantando tradicionalmente, é importante ter um diretor cênico. Porque você canta com expressão, é o todo. Embora que você esteja parado, mas não precisa... Mas a direção cênica da expressão, se você está cantando uma coisa em latim, ou está cantando alguma coisa em outra língua, mesmo parado, os olhos falam muito mais do que as palavras. Muito mais. Eu consigo dizer quando a pessoa... Por exemplo, eu vejo Miriam. Pelo olhar de Miriam, eu já sei que é uma pessoa doce. E é. Não estou certo? Obrigada, Eduardo. Mas eu queria só colocar uma coisa, que minha primeira experiência com o Puebla foi num festival em Ibiporã, aqui no Paraná, que eu conheci, e foi fantástico, porque eu redescobri o canto coral de uma outra maneira.
E eu cresci no canto coral, comecei cantando aos 5 anos num coro infantil. E conhecê-lo, como ele trata o canto coral, foi assim, uma redescoberta e uma virada de chave. E depois dali tudo mudou, porque eu sempre procurava, acho que, alguma coisa nesse sentido. E quando você diz sobre as várias partes do Brasil, que aqui no Sul a gente acaba tendo, às vezes, por proximidade, mais acesso, mas eu percebo assim que hoje sou regente coral, né, não sou só cantora mais, e assim, o que me ajuda muito é, como regente, ter participado e ainda participar de oficinas. Agora na pandemia a gente está tendo outro tipo de oficina, né? Mas participar e vivenciar como regente. Se a gente não vivencia essa experiência, é difícil a gente entender os pontos e assim como trabalhar isso no coro, entende? Então, assim, a minha vivência com o Puebla, ano passado, no janeiro ingênuo, que eu chamo, ele viria para cá para dar uma oficina para o meu coro juvenil, e eu estava em São Paulo fazendo uma outra coisa com a Diane Lovetti, e aí não deu tempo, e a gente acabou se perdendo. Mas você vem, viu, Puebla? Acabando essa pandemia, você vem. E eu acho que esse trabalho que você estava dizendo em conjunto, o Puebla disse, da gente sempre ter, assim, enxergar parceiros, né? Nesse meu coro juvenil, eu enxerguei um parceiro, e ele está aqui, inclusive, na reunião, que eu falei assim, por favor, você tem que assistir, que é o Vitor Lafranc. Ele fez artes cênicas na UEL, e aí eu conhecia já, e eu falei, por que não? Ele nunca tinha feito esse trabalho, mas de trazê-lo e de enxergar essa parceria, e a gente conversa muito. Então, eu acredito muito nisso que o Puebla está falando, que a gente não é só mesmo, a gente tem que buscar esses, mesmo dentro da nossa realidade, sempre vai ter, e vivenciar isso, eu acho que é importante. Às vezes o regente, ele não vivenciou esse coro cênico do outro lado, participando primeiro, e depois do outro lado, vendo como funciona. Eu acho que isso fez para mim toda a diferença. Hoje eu não consigo também, até nos meus aquecimentos eu trago Laban, a gente faz todos os vocalizes fazendo movimento corporal, porque eu acho que isso começa daí, tudo tem que ter essa expressão. É como eu estava dizendo, o povo, ele desperta no cantor a expressão que já existe nele, mas é que na escola, a gente no Brasil aqui não vivencia isso realmente desde pequeno. Então, quando a gente chega na fase adulta, despertar isso às vezes é muito mais difícil, mas é possível. E eu te agradeço muito, Fulvio. Eu aprendi muito com você e aprendo muito, muito mesmo. Obrigada. Obrigada, Eduardo, por esse bate-papo. Eu estou amando. Eu que agradeço a Puebla. Mas eu digo a você, e vou passar a pergunta para ele, é que a gente não tem Puebla em todo o estado, em todas as cidades. A gente só tem um Puebla, que é em São Paulo. E a gente que está aqui no norte, no nordeste, para ter uma oficina com Puebla, para a gente ir, é difícil. Então, já está conversando, por exemplo, com o Lemoel aqui, que eu sou presidente da Associação de Canto Coral, através da universidade, por exemplo, quando passar a pandemia, para a gente trazer ele aqui. Agora... Com todo prazer. Com todo prazer. Sim, você vai vir, pode ter certeza. Agora, a pergunta é, quando eu falei, você tem profissionais do teclado, você tem profissionais mas você não tem profissionais de cênico. Os cursos, é isso que você falou, não tem ninguém, por exemplo, aqui na universidade tem curso de teatro, Campina Grande, mas não tem ninguém preparado para isso. Então, como o regente vai ter os conhecimentos básicos para passar por seu coro, se você não tem uma pessoa mais experiente que lhe dê umas informações básicas? Oi, gente, bom dia. Que saudade que eu tava de ver muita gente aí. Tô com muita saudade do povo do Brasil, né? Que honra estar aqui com o Puebla hoje, com você, Eduardo, e com tanta gente legal. Então, a minha vida, eu até escrevi aí, os meus coros, o meu trabalho, eles se resumem antes do Puebla e depois do Puebla, né? Tudo é Puebla. Então, mas eu fui atrás, né? Porque, assim, eu moro em Rondônia hoje e é muito difícil, não chega, é o que você está falando, não chega, mas a gente, graças a Deus, tem uma internet que tem várias referências e a gente tem que ir atrás. Então, foi o que eu fiz, né? E fico assim, julho eu já estou aqui, poxa, eu não vou ver o Puebla esse ano, não vou ver o Puebla esse ano. Porque é uma coisa viciante e, para mim, foi uma coisa espetacular. O salto que os meus coros deram, né?
durante esses, sei lá, 5 anos que eu conheço o Puebla, que eu frequento o laboratório, que eu acompanho o trabalho dele, leio, estudo e pergunto, e ele é uma pessoa super acessível. Então, assim, quando eu não dou conta, eu vou e pergunto. E ele sempre tem os discípulos, né? Então, depois do Puebla, eu já conheci uma pessoa que trabalhou com ele, que era o César, né? Que tem um trabalho também fantástico, que trabalhava com coro infantil, e aí a gente vai vendo também que é possível. E sobre não ter alguém para trabalhar, eu fui vendo como que era feito e fui passando isso para as pessoas que estavam aqui. Então, assim, cada espetáculo que eu montava aqui, eu chamava alguém ou da dança ou do teatro. Eu coloco um pouco, já que eu não conseguia reger e fazer ao mesmo tempo, né, marcar as cenas, mas muitas coisas eram minhas. E eu sempre convido alguém de fora, né? Nos 3 últimos anos, inclusive esse ano eu tive uma experiência de uma pessoa que fez uma direção de fora. Ela mora em Minas e estava fazendo uma direção virtual. E era isso que a gente tem. Então, assim, essas possibilidades do virtual era o que não fica uma coisa assim 100%. Aí eu vou tentando limpar por aqui. Mas o lance é convidar alguém para te ajudar, porque sozinho, só o regente não dá conta. E o Puebla é uma pessoa assim maravilhosa e super acessível, ele sempre dá uma ajudinha assim à distância. Linda. Pena que no tenemos ese Julio de laboratorio, ¿no? Con 100 cantores montando un espectáculo en una semana, 10 horas de canto coral por dia, mas é maravilhoso. Mas eu acho que todas as coisas que a gente coloca, digamos, é mais ou menos como a internet. O tempo que você dedica é o tempo que ele vai servir para você, não? E nesse tempo de pandemia, eu acho que as pessoas têm que continuar trabalhando, têm que continuar instigando, têm que continuar dando desafios, não parar, porque a vida não para. Não? Então, continuar instigando as pessoas para que todo mundo faça alguma coisa, dediquem um tempo a seu corpo, não? Dediquem um tempo à expressão, porque é muito importante cuidar de si próprio também, não? E isto que ganhamos, eu imagino que eu estou com a ideia do maestro Eduardo Laskevich, não? Que ele diz que depois da pandemia o canto coral vai mudar em muitos aspectos, não? Porque todos os maestros não foram obrigados a aprender a lidar com a comunicação à distância. Mas isso nos trouxe esta possibilidade que temos hoje aqui de estar conversando com pessoas de diferentes lugares do país, não? E de diferentes lugares do mundo, não? Em determinados momentos, não? Tem pessoas que de outros países que nem sabíamos deles e hoje estão integrados, ¿no? Son brasileños que están en el exterior, que están en Lisboa, que están en Alemania y que se integraron al trabajo, y eso no se puede perder, esa comunicación es muy importante mantener, ¿no? Y también utilizar toda esa tecnología para mejorar nuestros trabajos, de repente la forma que comunicamos lo que hacemos, ¿no? Cuando comenzó la pandemia en marzo del año pasado, allí estaba en esa semana de, ¿será que estreamos o no estreamos los Saltimbancos en una versión coral, ¿no? Que le estaba remontando, ¿no? Estreamos o no estreamos, y no fin decidimos no estrear, ¿no? Pensando que era una cosa de 3 meses que va a pasar, ¿no? Ya estamos en el segundo año. Espero que no tengamos que parar el 5º año, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Estas cosas nos están atrasando a vida cultural, ¿no? Porque seguramente disso que estamos falando, de trabalhar em grupo, de trabalhar em coro, de trabalhar com a expressão, de trabalhar com o abraço, de trabalhar com o grito, tudo isso são coisas que vai demorar um pouco a acontecer. Mas a gente não pode se negar a treinar, não? Então a gente continua fazendo coisas à distância, continua com provocações, não? E continua estudando, fundamentalmente, não?
aproveitando este momento como uma oportunidade para continuar pesquisando, para continuar se preparando para o futuro, não? E para o presente, não? De como se comunicar melhor com as limitações que esta tecnologia tem, não? Seria super bacana poder escutar a todo mundo cantar uníssono aqui, todos se expressando, mas essa tecnologia ainda tem limitações, né? Bom, mas eu não queria falar muito mais. Lemuel, só antes de você, Zé Brasil pediu a palavra. Tá certo? Só um minutinho. Zé Brasil é do Ceará, do interior do Ceará. É o cara que movimenta a música pelo Ceará. Zé, pode falar, Zé. Bom dia a todos, um prazer estar aqui de novo. Grande abraço, Eduardo. Reinaldo Puebla, eu tive 2 encontros com ele em cursos, né? Encontrei com ele em Recife, eu acho que em 1989 ou 90, você era recém-chegado aqui no Brasil, teve um festival lá em Recife, e eu achei super curioso trabalhar essa questão do corpo e fui fazer. E depois a gente se encontrou em Viçosa, do Ceará. Né? Viçosa, que cidade linda. Do Ceará, montando algumas peças do Grande Circo Místico, né? Então era o Grande Circo Místico, e aí a dupla era imbatível, né? Era o Eduardo Fernandes na regência e o Reinaldo Puebla fazendo a preparação corporal. Bom, eu particularmente, o pessoal falou aí, e eu li algumas coisas também aqui no chat, eu não estranho muito, porque a minha vida de canto coral sempre foi em grupos que se mexem, que se movimentam, e que tem o teatro também como aliado, né? Uma questão de trabalhar as 2 linguagens. Nós temos corais aqui no Ceará, né, já de muito tempo fazendo esse trabalho, e atualmente o coral da UFC, que é uma referência realmente fazendo espetáculos, né, com essa linguagem. Porque, assim, um dos regentes do coral da UFC, atualmente, ele também é formado em teatro, então isso facilita muito na questão que o Eduardo falou. Mas eu participei de um coral a partir de 1986, e nessa época de 89, mais ou menos, nós tínhamos, Eduardo, uma equipe formada no coral, que era a regente, a professora de técnica vocal e a preparadora vocal, corporal. Né? Então, não era uma diretora de teatro, mas tínhamos uma preparadora corporal que dava essa prontidão aos cantores, né? Não necessariamente para a gente fazer cena, mas para que a gente soubesse que um coral parado também está fazendo uma cena. Né? Então, assim, até para dançar, a gente precisa saber como dançar para um não se sobressair do outro, né? Aquele pessoal que dança, a gente sempre tem nos corais alguém que se mexe mais. Então, esses precisam ser um pouco mais controlados, né? Então, assim, eu acredito muito no trabalho do Reinaldo Puebla, porque eu acredito muito nisso, né? Que o coral realmente, como já colocaram também, coral cênico, para mim, também é redundância. O coral sempre estará fazendo uma cena, sempre, mesmo que seja ele parado. Porque se tiver alguém cantando o Requiem do Mozart, que é uma música que eu adoro, né? Tem o Dies Irae, né? Que tem algumas pessoas têm medo, eu não. O Dies Irae me dá vontade de dançar. Então, se eu não me controlar, eu vou sair dançando com o diabo, meu amigo. Eu vou sair dançando no dia da ira, né? Eu vou sair dançando no dia da ira. Tem um amigo meu que ele dizia que tinha medo do Dies Irae, mas depois que me conheceu, ele passou a gostar, porque eu entrava no conservatório em Fortaleza dançando. Dies Irae, parecia um axé, né? Então, assim, o coral sempre vai estar fazendo uma cena, né? Então, a gente precisa realmente ter esse outro profissional nos corais, né? O Reinaldo Puebla é uma referência, eu espero também conhecer os seus discípulos, mas assim, a gente já faz isso aqui no Ceará, né? Algumas pessoas, a gente tem uma tradição já de coral que se mexe, né? Agora, quando o cara não sabe os elementos do teatro e tenta fazer, gente, dá problema, viu? As pessoas precisam entender que precisam saber o que é que estão fazendo. José, só complementando, eu sou meio cético nisso aí, tu tá entendendo? Eu acho que, sim, não é todo mundo de teatro que vai trabalhar com coro cênico. Então, assim, não é pessoa de teatro. Ah, não, porque eu sou de teatro. Não.
ele tem que ter a vivência, ele tem que ter uma vivência musical também, ele tem que ter um conhecimento. Então, assim, eu sou muito cético. Eu não vou. Tem muita gente que faz. Tem muita gente que faz aqui também na Paraíba, tem muita gente que faz no Brasil, certo? Mas eu, particularmente, não faço. Não vou fazer. Porque eu sei que não vai sair perfeito como mas eu isso, gostaria que saísse. Mas isso, Eduardo, é uma liberdade que o regente tem. Eu acho, aí eu Mas repito, eu não quero ter esse essa rapaz, liberdade. Vou passar para o porque eu não quero ter essa esse liberdade. rapaz que é do teatro, ele é do teatro, mas ele tem uma vivência grande de coral. Então ele Não, não faz. estou falando de você, não, rapaz. Eu estou falando de uma maneira geral. Sim, sim, Eu nem sim. conheço o rapaz, tu tá entendendo? Não, eu estou dizendo assim, se vocês quiserem ver, vocês entrem no YouTube, tem Coral da UFC de Fortaleza, tem várias coisas, né? Eles têm espetáculos lindíssimos. Tem um espetáculo chamado Água, que eles colocaram 5.000 litros de água em cima do palco, né? Em cima do palco, as pessoas contracenam com água até a canela, né? Assim, é interessante ver isso, né? Então, assim, eu tenho um maior respeito ao Reinaldo Puebla, aprendi pra caramba com ele nesses 2 encontros que eu fiz, levei isso também, como a colega falou, né? Levei isso também para a minha prática como regente, né? Porque eu acho que o regente precisa se incorporar ao grupo e não ser uma coisa externa, né? E aí, assim, é legal você reger sentado no chão para que o povo possa ver o coral se mexendo. Nem que seja um movimento super leve, né? Mas, assim, o Reinaldo, o que é que regente você precisa acha disso, entender que ele Reinaldo? faz parte da cena. O que é que você acha disso? Digamos, o que José Brasil colocou, digamos, são experiências diferentes. Mas é uma coisa que até eu sempre comentei, que o melhor diretor cênico seria o próprio maestro, não? Se ele tivesse uma formação, se ele tivesse uma vivência. Mas muitas vezes, não, ele fica muito esquizofrênico, não? Ele fica dividido entre ser diretor cênico e ser o maestro daquele grupo, não? E isso facilita muito para o diretor cênico, porque ele está só com o olhar no grupo, no coro. Essa visão geral é muito importante, treinar a visão de todo o coro, não? Ou seja, uma das coisas que eu mais gostei daquele projeto que nós fazíamos com 20 maestros era justamente de que nos treinamentos que fazíamos, todo mês a gente fazia uma reunião para passar a coreografia que cada grupo estava trabalhando e todo mundo era obrigado a fazer as coreografias. O pianista, o maestro e o diretor cênico faziam as coreografias de todos os colegas. Então, era uma vivência múltiple, ¿no? De trabalhar as coreografias do outro, trabalhar a vivência do outro. O pianista sentia como era essa coisa do movimento, o maestro sabia como era alongar, fazer um trabalho de expressão. Então, aquilo nos dava enorme. Todo maestro debería pasar por una vivencia de ser dirigido escénicamente, ¿no? Para él entender cómo es que funciona, ¿no? Esa cosa del movimiento. Muchos maestros, en muchos cursos que yo dei para coros, ¿no? O maestro ficaba sentado asistiendo ensayo. Eu acho um desperdício de tempo, não? Porque ele seria muito bacana ele vivenciar aquilo, não? Você no palco você tem outra vivência. Isso é uma coisa que a Sabrina, por exemplo, que vinha de Itajubá, em Minas Gerais, para participar daquilo, poxa, fantástico, fantástico, porque ela via como era todo o processo musical e cênico. E depois participava como cantora daquele espetáculo. Nossa, então ele levava no corpo dela, nos músculos, no sangue e nas emoções, o que é montar um espetáculo cênico musical. Não? Eu gosto muito de ser dirigido, já participei de espetáculos de dança, não? Espetáculos de teatro toda a vida. Eu sempre falei que era melhor ator que diretor, não? Mas a vivência do palco é fantástica. É fantástico estar ali em cena. E quem está aqui que sabe disso, Miriam, você sabe muito bem o que é.
esa vivencia del espectáculo, esa vivencia de segundos antes de estar lá en la preparación, en los bastidores, esa vivencia es insuperable, ¿no? Lemuel, a palavra é sua. Que legal esse papo sobre esse tema que é muito interessante e é cheio de coro cênico. Reinaldo Puebla deve saber muito mais do que eu, e as pessoas que trabalham com isso sabem como esse tipo esse estilo de atividade é cercado de algumas associações negativas, né? Não sei se você... Eu vou chamar assim, e eu peço permissão e espero não ter sido, não ser rude, mas eu queria, assim, como é que você lida com essa... Um segundo, que... Sim? Pode falar? Sim. Como você lida com a associação que existe entre coro cênico e limitação de repertório? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, você já teve a oportunidade de fazer um trabalho com coro cênico e esse trabalho de expressividade corporal ter um efeito negativo em termos de performance sonora? Essa é a segunda pergunta. A terceira é, você acha que diretores de cena também precisam ter a experiência de cantores? Começo pela última, não? Eu acho os melhores diretores cênicos que eu tive como monitores foram pessoas que vinham do mundo coral, não? Haviam feito teatro, haviam feito dança, mas cantavam em coro. Então, isso ajudou muito a ter essa visão múltiple, ¿no? De cómo tratar las diferentes voces, meninos, meninas, ¿no? Esa visión de las dificultades que representa a interpretación y cantar al mismo tiempo, ¿no? Es un grande desafío. Entonces, los que mejores se dieron son aquellos que pasaron, pero canto coral. Después, usted falou, la primera pregunta era sobre las limitaciones del repertorio, ¿no? Con relación a cena. Eu acho que tudo pode ter cena ou não. Não tudo, digamos. Eu acho que tudo é possível de ser representado, não? Até, digamos, isso é uma coisa fantástica que tem a interpretação, não? Ou seja, tem algumas músicas que são mais contemplativas e tem músicas que o próprio ritmo dela nos ajuda. Vai depender, digamos, da leitura que a gente faça daquela música. Às vezes nos podemos apoiar mais no ritmo dela, no tema que ela trata. Enfim, cada música, digamos, se falamos de uma música em particular, não? Por exemplo, vou colocar um nome de uma música, Coqueiro de Itapuã, não? De Dorival Caymmi. Não? Coqueiro de Itapuã. Você pergunta para o coro, qual é a ideia que vocês têm de Coqueiro de Itapuã? Não vou analisar aqui a música, mas o primeiro que as pessoas falam, um guarda-sol na praia, um coqueiro, um coco na mão, ou uma caipirinha, não? E a música, por exemplo, quando eu trabalho essa música, fala de pessoas que estão longe de Itapuã e lembram daquele lugar. Então, essas pessoas que estão longe são muitas pessoas que vieram lá da Bahia, que vieram do norte ou que vieram de uma cidade, ficaram em São Paulo trabalhando na construção, trabalhando em lugares, e de repente essa pessoa morre de saudade daquele coqueiro de Itapuã. Então, você pode fazer as duas leituras. A leitura do cara que está lá, não? Naquele coqueiro de Itapuã, ou o cara que está morrendo de saudade aqui, trabalhando de gari, não? Trabalhando, limpando as ruas de São Paulo, ou trabalhando na construção, não? Que foi um pouco o que a gente fez aqui no coral da Unifesp com essa leitura. Quando eu contei para os cantores minha leitura, eles ficaram, poxa, nunca tivesse imaginado, não, essa leitura. E esse é o interessante, surpreender, não, com uma outra leitura, não? Ou seja, eu sempre digo, a primeira leitura é
você tem que descartar. Se a música diz meu coração e você leva a mão no coração, essa leitura não serve. Não, porque é a primeira leitura. Fugir sempre da primeira leitura. Buscar uma outra leitura. Então, se você diz meu coração, não é diferente, ou não faz nada, meu coração, coloca no rosto a interpretação, mas não no coração, porque isso vai ser a leitura que todo mundo vai fazer. Você tem que encontrar uma segunda ou uma terceira leitura sempre. Não? Então, o repertório, normalmente, esse é o trabalho do diretor cênico, que pode fazer sozinho ou, da melhor maneira, com o grupo. E, normalmente, o maestro tem ideias, porque se ele convida alguém para trabalhar na direção cênica, é porque ele vê possibilidades naquele repertório de fazer um espetáculo cênico musical. Não? Uma coisa que estava falando o José Brasil, de que todos os espetáculos são cênicos, é verdade. Todos são cênicos. A entrada no palco é a primeira leitura, não? A primeira leitura que o público tem daquele coro é quando ele entra em cena. Não? Quando entra o coro em cena, não? E se posiciona, não? Você sabe se aquele coro está preparado ou não. Porque se o coro entra e começa a dar um passo para trás, e aí vem um maestro e estaciona o coro, diz, venha mais para aqui, mais para trás. Aí você vê que aquilo faltou uma preparação. Aquilo é cênico também. Não? Aquilo revela para o público, não? Que aquele coro não está preparado cenicamente, não está treinado cenicamente. Não? Então, tem que conhecer o espaço, tem que saber como entramos, como nos posicionamos, como fazemos a primeira nota, e sempre tem que ter o ataque cênico musical. A primeira nota já tem que ter uma expressão, não? Seja com os braços ou sem os braços, não? Alguma parte do corpo tem que atacar cênica e musicalmente. Então... Você não acha que a gente deveria ter um profissional de direção cênica? Não, porque eu sou muito certo, porque quando as pessoas dizem, não, porque o meu coral eu faço porque eu assisti. Eu acho que você faz. Tudo bem, você vai ter que aprender. Se eu fiz um curso com o Reinaldo Poema, então eu já me acho em condições de fazer. Eu acho que tudo isso que você está dizendo, não é que você não tenha que fazer, eu acho que é bacana você fazer. Então, o coro cênico não é só para mexer, sabe? O coro cênico é para comunicar com o corpo, com a expressão. Então, assim, você tem que ter conhecimento para isso, você tem que ter alguma base para isso. E essa base você tem que buscar. Beleza. Eu prefiro trazer. Porque buscar, por exemplo, a menina lá, Sabrine, ela consegue. Mas quantos no Brasil querem ir e não conseguem? Por várias questões. O Brasil é grande, não é, por exemplo, aqui em Recife, não. A Reinaldo Poema está em Recife. Para mim, mas é 1 hora de viagem. Para a Miriam, que está em Santos, para vir fazer um curso aqui com o Reinaldo Poema, vai ser meio pesadinho. E para a Rosângela, que está lá no sul, vai ser mais pesado. Mas para mim, não. Para mim, para Lemuel, a gente está aqui 1h30, está em Recife. Então, assim, essa coisa a gente procura, não é bem assim. O que falta falta profissionais na área. Você não acha isso, não, Reinaldo? Bom, sem dúvida que seria legal. Eu, por exemplo, gosto muito de ver outros trabalhos cênicos. Gosto de ver o trabalho de outros diretores, gosto de ver espetáculos de dança, gosto de ver espetáculos de circo. Eu digamos, carrego minha imaginação assistindo espetáculos. Mas seria super bacana que tivesse muito mais espetáculos cênicos. E para isso precisaria mais diretores cênicos, que podem vir, digamos, podem se apoiar na parte teatral ou podem se apoiar na parte de dança, mas todas as artes são boas. Não existe, isto é bom, isto é ruim para o canto coral. Eu acho que se é feito com paixão, não tem como errar, não? E tem que ter o critério estético sempre. Mas não precisa. Você concorda comigo que não precisa ter só paixão,
tem que ter paixão e conhecimento. Só Claro. a paixão não funciona, não. No, aquilo que estaba falando antes, ¿no? O sea, es muy importante, ¿no? Que el director escénico tiene que tener vivencia, tiene que tener conocimiento, tiene que tener teoría, tiene que tener formación, no tiene que tener pasado por diferentes expresiones, ¿no? Si él le gusta de danza, tiene que tener pasado por un espectáculo de danza. Si él le gusta de teatro, tiene que tener pasado por algún espectáculo de teatro, ¿no? Por exemplo, a dança, para mim, se aproxima muito do canto coral, ou da música em geral, pela rigidez que tem, pelo treinamento que você precisa ter para fazer um espetáculo de dança. Não? E na parte musical também. Montar um repertório musical, poxa vida, você tem essas partituras, não, que são super complexas musicalmente. ¿no? Y aprender todo aquello, decorar todo aquello, tener todo en la cabeza para poder después colocar a expresión, poxa, entonces es legal que las cosas van creciendo juntas, ¿no? A parte escénica, a parte musical, tienen que crecer juntas, ¿no? Reinaldo Roppers. Oi, bom dia. Bom, primeiro queria mandar um abraço para o mestre Reinaldo, estamos aqui, eu e a Valúcia ouvindo, então tchauzinho. Nós tivemos algumas oportunidades de conviver com o Reinaldo em alguns cursos. Eu queria primeiro fazer um comentário sobre a preocupação do Eduardo, que é bem plausível, mas eu penso assim, ó, o que é o profissional nesse sentido comparado a quê? Por exemplo, se eu me comparar aos espetáculos que eu vejo do Reinaldo, eu fui assistir os 5 Olhares sobre Lenine, o Reinaldo lembra bem, a gente foi lá em São Paulo assistir. Foi um espetáculo incrível e a gente sabe do preparo deles, né? Então, não era só o Reinaldo que participou, então teve vários olhares, por isso chamava 5 Olhares sobre Lenine. Comparado a esse espetáculo, os meus espetáculos aqui em Santa Catarina são bem michurucas, mas as pessoas que nos assistem acham, bah, que incrível que tu faz o trabalho de vocês. E nós tivemos 2 oportunidades ou 3 de estar com o Reinaldo presentemente. Fora isso, compramos o livro dele, participamos dos laboratórios, mas nada tão intenso quanto estar presente com ele nos cursos. Então a gente tem que observar, sim, se a gente tivesse a oportunidade de ter um profissional junto ao coro, melhor, né? Minha esposa está fazendo teatro para tentar colocar alguma coisa do teatro, do curso dela no coro, mas se a gente não tem, a gente faz com o que a gente tem, com os aprendizados poucos que o Eduardo consegue passar para a gente durante uma semana. Eu acho que isso é muito válido no sentido de comparar o nosso coro, como ele era antes e como ele é depois do aprendizado. Eu acho que esse passo é mais importante do que a gente ter essa preocupação de ter um profissional mesmo, sabe? Se a gente tiver, muito melhor, né? E a minha pergunta para o Reinaldo é a seguinte: o que ele considera mais importante? Eu creio que os dois sejam importantes, mas o que acrescenta mais para um profissional que está buscando esse conhecimento é estar presente em um curso, se ele tiver a oportunidade de estar, né, com um profissional como é o Reinaldo, e como tem outros no Brasil, não são muitos, mas como o Reinaldo, ou assistir espetáculos de outros coros cênicos. Onde é que está a essência disso? O que vai trazer mais benefício e mais conhecimento para mim como preparador de um coro cênico? O que ele acredita ser mais importante? Ou se os dois se equiparam. Tá bom? Um abraço, Reinaldo. Tudo de bom. Opa! Que bom saber de vocês. Eu assisti seus espetáculos que vocês fizeram e eu acho que vocês estão em bom caminho, de construir um trabalho. Eu acho que essa é a grande sacada, é ir investir no seu trabalho, buscar profissionais que te auxiliem, que estejam próximos, não? Para suprir aquele problema. ¿no? Porque, digamos, eu adoraría ir a Roraima, eu adoraría ir a, sei lá, Londrina, a todos os lugares a montar um espetáculo, mas isso tem custos, não? E nem sempre nós sabemos que essa é uma grande carência que tem no nosso país. Na cultura tem pouco dinheiro, não? Tem pouco dinheiro para produzir esse tipo de trabalhos, esse tipo de convites, não? Eu acho que as 2 coisas se complementam, Reinaldo. Assistir espetáculos, mas não só de assistir espetáculos masivos, espetáculos de grupos, não?
eu adoro ver dança, porque na dança você vê leituras de aquela música, construir uma coreografia é uma coisa fantástica. E aquele grupo tem um treinamento tremendo, não? Então, é muito bacana assistir espetáculos de dança, assistir, por exemplo, para eu fazer uma coreografia em certa ocasião, não? Montamos uma música e nos apoiamos não sei se vocês conhecem o grupo, digamos, a equipe de rugby, se escreve rugby, não? De rugby de Nova Zelândia, que é a número 1 desse esporte, não? Esse ano vai ter na Olimpíada, rugby, não? E eles fazem um waka waka, que é uma dança que eles fazem na apresentação, que é assustadora, não? E eu utilizei aquele gesto que eles fazem, não? Dentro de uma coreografia coral. Então você diz, poxa, você trouxe uma coisa que é uma cerimônia, não? De esporte para o canto coral. E ficou sensacional. Então, todo que é expressão de grupo serve. Todo que é expressão. Os soldados de Shakespeare, as cantorias de Garcia Lorca, todo o que é o mundo do espetáculo grupal serve às vezes como inspiração ou como referência para colocar naquela cena. Não? Então, sei lá, as lavadeiras do Rio, não? Você vai colocar aquelas lavadeiras dentro do espetáculo, vendo elas, não? Eu tive ocasião na Chapada Diamantina de ver isso, de ver as lavadeiras lá, existem elas ainda, não? E isso fomos com o maestro Eduardo Fernandes, não? A conhecer a Chapada, e, poxa, ficamos encantados, ficamos toda uma manhã vendo elas trabalhar, não? Então, tudo aquilo você vai colocar, esse é o arquivo de imagens que você tem que ter, não? Arquivos de imagens, buscar arquivos de imagem, não? E aquilo em determinado momento você não sabe de onde vem a inspiração, mas você estava. Por exemplo, você viu 5 olhares sobre Lenine. Eu montei uma música que é Paciência, não? De Lenine, não? Paciência, e eu decidi fazer uma homenagem àquelas pessoas, não? Que atravessavam o Mediterrâneo para se refugiar na Europa, não? Fugindo da Síria, fugindo da África, de todos os lugares, não? Eu estava muito forte nesse momento e eu quis fazer nessa música que é um caleidoscópio realmente, aquela música Paciência, não? Porque tem muitas imagens, não? E em determinado momento eu me inspirei num quadro famoso que é A Balsa da Medusa, não? Que é de um acidente que aconteceu 2 séculos atrás, não? No Mediterrâneo, justamente, onde umas pessoas ficaram numa balsa, não? E o quadro é assustador, está no Louvre esse quadro, não? E eu fiquei tão espantado com esse quadro, não? Que é famoso, com tantas pessoas desfalecentes, morrendo de sede, de fome, não? E então eu quis colocar isso, essa imagem, eu quis colocar em um momento de paciência. Está na internet, não? Se vocês veem, eu me inspirei nisso. Quando o público assiste, não sabe de onde peguei aquela imagem, não? Mas aquela imagem, eu me baseei naquele quadro, não? Então, tudo vai depender, digamos, da curiosidade que o diretor cênico tenha. Ele tem que ter a curiosidade de ver os grandes pintores, não? Os grandes filmes de grupos, enfim, grupos humanos vão ser inspiração para nossos trabalhos depois levados para o palco. Então, por isso que nenhum diretor cênico vai ser igual a outro, porque todos temos uma vivência diferente, não? Então, por mais que você estude teatro, dança ou circo, nunca vai produzir o mesmo espetáculo, e isso é uma coisa maravilhosa, não? Laurence Olivier, um grande ator de outra época, não? Ele falava uma coisa muito engraçada, era o maior ator da língua inglesa, não? Inglaterra, não? E ele falava uma coisa, eu assisti muitos espetáculos de Shakespeare, muitos Hamlet, não? Todos eram diferentes,
mas todos estavam vestidos de preto, não? Então, mas todos vestiam igual, não porque era o luto, não pela morte do pai, não? Mas nenhum era igual ao outro, não? E quando chegava aquele momento do ser ou não ser, era o grande desafio. Como ele vai fazer o ser ou não ser? Vai fazer no grito ou vai fazer no sussurro? Não? Então, cada ator e cada ser humano é diferente do outro, porque a expressão nunca se repete. A expressão é nossa impressão digital, nunca se repete. Então, a expressão de cada diretor cênico sempre vai ser diferente, por isso que é tão importante, respondendo à pergunta de Reinaldo, não? De que, digamos, eles nunca vão se repetir, por isso ver muitos espetáculos, porque a gente vê, e por mais que a gente tente imitar aquele espetáculo, nunca vai sair igual, sempre vai sair diferente. Não? Eu vejo um espetáculo na internet, vou fazer essa coreografia, mas quando você coloca seus cantores para fazer, eles vão destruir toda o que você pensava e vão fazer outra coisa diferente, e isso é maravilhoso, não? Porque a expressão deles não é igual a daqueles caras que estão fazendo na internet, não? Então, eu acho que esta provocação que você faz hoje aqui é fantástica. Eu agradeço enormemente assim essa provocação, não? Que eu acho muito importante esse debate, não? De o que é importante para ter um diretor cênico, não? Para ser um diretor cênico, não? Ou seja, o canto coral sempre vai existir porque o teatro nasceu como coro, não? A primeira expressão, não, na Grécia foi o coro. Ele era a alma, não, das emoções, das sensações, do conflito. Sempre era o coro que resolvia, não? Então, o coro é um momento na ópera, porque quando entra o coro lírico, nossa, é um momento fantástico, cresce tudo, toda a emoção cresce. Então, o coro é uma coisa fantástica, não? E a expressão. Então, sempre vamos querer ser mais expressivos. Toda pessoa gostaria de ser outro, gostaria de representar de outra maneira, não? Então, é inerente ao ser humano a representação, só que tem um problema de educação, tem um problema de formação, tem problema da própria escola ou da família, tem problemas, sei lá, de muitas maneiras pode vir essa censura à expressão. Então, sempre estamos lutando contra o medo de ser ridículos, não? Então, a autocrítica e a autocensura é uma coisa que nos impede justamente essa capacidade de brincar de sensações e emoções. Mas isso é o teatro. O que eu vejo, não sei se você vê, Reinaldo, eu vejo muito trabalho cênico, porque o bacana do coro cênico é o diretor cênico tem aquela visão cênica e ele encaixa dentro da música, aí aquelas coisas, eles se casam. E quando você vê o espetáculo, você não consegue diferenciar um do outro, porque está encaixado, está unido, entende? E eu tenho visto muito espetáculo nos festivais que eu vou, que são duas coisas completamente diferentes. A música está aqui e a cena está aqui, e eles não se encaixam. E é isso que me dá raiva, tá entendendo? Me dá uma raiva danada. Sem dúvida que a gente não, digamos, não teria capacidade de decidir, digamos, como superar essa limitação. O melhor espetáculo cênico é aquele em que quem assiste não consegue diferenciar a parte cênica da parte musical. Exatamente. Ela está perfeita. Se ele fica pensando na parte musical, é porque a parte cênica está pobre, não? Exatamente. Se ele fica pensando na parte cênica, digamos, é porque a parte cênica está pobre, não? Então, as duas coisas têm que se corresponder, não? Ou seja, tem que buscar a expressão daquilo, não? Agora, me diga uma coisa, Reinaldo, que eu queria muito saber como é que você está trabalhando agora em tempos de pandemia, o diretor cênico, como é que esse trabalho é feito?
ou não está sendo feito? Olha, a gente está fazendo com certas experiências que estão acontecendo, não? O próprio Edu Fernandes também está fazendo essa atividade, não? E tentando, não é exatamente uma encenação o que a gente faz. A gente faz um roteiro, não? E aqui acontece uma coisa diferente, não? Nós temos o diretor musical atua de uma outra maneira. Por quê? Porque a gravação, ele não está presente na gravação. Ele manda toda uma base para o cara gravar sozinho, não? E depois, isso, digamos, depois vem a parte cênica. A parte cênica é, digamos, a gente decide a expressão que vai ter, não? Decide a expressão que vai ter, não? Junto com o roteiro que criamos com o editor. Não, porque tem vários diretores agora. Você treina a expressão que vai ter e começa também a... Qual é o palco que o cara tem para trabalhar? O palco é esse aqui, não? Esse é o palco, não? Então, eu posso ficar mais distante ou me aproximar. O cantor vai aprender uma série de coisas de fotografia. Saber onde está a câmera, porque muitas vezes se eu olho para a minha imagem, parece que estou olhando para un lado. Si yo olho para la cámara, es diferente. Estoy conversando contigo porque estoy olhando para la cámara y no olho para las figuras que están en la tela, ¿no? Entonces, tem uma série de preparação diferente da parte cênica. Aprender a ele a lidar com fotografia, não? Quando você trabalha em televisão ou cinema, não? O diretor muitas vezes diz: você não está fotografando, não está trabalhando com a câmera. Não? Por quê? Porque isto é uma máscara. Não? Se você coloca aqui a máscara, desaparece e só fica a testa. Se você olha para cima aqui, só aparece o papo. Então, olhar para cima é isto, olhar para baixo é isto. Olhar para o lado não é olhar aqui para o lado, é olhar aqui de outra maneira. Então, tem uma série de regras que são diferentes, não? Da selfie. Não? Então, é uma série de regras de trabalhar com o espaço, o tempo. Então, os cantores vão aprender um pouco de cinema, um pouco de fotografia e um pouco de interpretação. Não? Por isso que eu falava, é uma época em que o maestro aprende outras artes. Não? Aprende outras artes ou não faz nada. Não? Então, ele tem que aprender a lidar com esse espaço. Não? Então, vou brincar. Não brincar de me apoiar aqui, não pensando que isto é uma janela onde eu estou aqui, não? Vou aprender a lidar com o primeiríssimo plano, que é trabalhar perto da câmera, não? Com o olho ou com a boca, não? Então, são pequenos detalhes que eu tenho que aprender da expressão cênica também. Isto é expressão, mas está mais perto do cinema, não? Ou da televisão, que propriamente da expressão cênica para canto coral. Já é outra arte, não? Então, você quer que todos olhem para alguém, então você tem a possibilidade, e essa é uma coisa linda que tem este elemento, que se você olha para o lado, não? O editor depois pode você colocar você olhando para o outro lado. Não? Então, é uma arte diferente que está acontecendo agora, não? A gente está aprendendo um pouco a lidar com esta tecnologia, não? Então, é uma oportunidade também, não? Que nós temos de aprender um pouco mais, não? Deste momento que nos toca viver, que é único, não? Nossa geração não vivenciou esta experiência nunca, não? Muito bacana mesmo. É. Olha, Lemuel, a gente já está chegando no final. Mas, Lemuel, tem duas perguntas aqui para lhe fazer. A primeira, você quer que eu leia ou você quer dizer, Lemuel? Eu prefiro que você fale, porque a sua voz tão bonita, Lemuel. Fala. Puebla, duas perguntas. A primeira delas é a seguinte: o que é que você diria a um regente que, quando fosse procurado por alguém, dissesse assim: olha, agregar movimento e expressão corporal, para mim, é mais um problema para administrar? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é:
assim, eu afirmo, controlar o som implica em violência simbólica. E eu estou pensando em Jacques Attali, que é aquele cara da história da música, que é pouco conhecido, mas escreveu um livro muito importante chamado Economia Política da Música, no qual ele vai desenvolver essa ideia de que o controle do som, nos eventos musicais, eles têm a ver com o controle da força, do poder também, a dominação, né? Aí eu pergunto se controlar a expressão também é um tipo de violência simbólica. Olha, a expressão é a única coisa que quanto mais usamos, mais cresce. A expressão é a única coisa que quanto mais usamos, mais cresce. Eu comento sempre isso para as pessoas quando elas freiam sua expressão, quando eles inibem sua expressão, quando eles censuram sua expressão. A expressão é comunicação. Comunicação do corpo, comunicação do sentido, comunicação estética. Não? Então, não é um problema. Não? Frear a expressão é censura. Não? Então, não é um problema. É um problema dele, que não consegue controlar as pessoas. Não? É um problema dele, que de repente todos começaram a falar, todos começaram a ter ideia. Não? Então, isso é um problema dele, mas não é um problema das pessoas. Não é um problema do espetáculo coral. Não? Eu não vejo como um problema. Todo o contrário. Todo o contrário. A segunda pergunta dele: controle do som implica em violência simbólica. Ele falou do livro, né? Controle da expressão também seria um tipo de violência simbólica? Olha, controlar a emoção, controlar o som, quando eu falo do som, é do volume que se fala. Não sei qual é o controle do som, controle do... Explica aí, Lemuel. Controlar o som, assim, porque os regentes, é como se a gente quisesse, de uma certa maneira, a gente atua como controladores do som, porque a gente vai dizer para os cantores, e a gente vai pedir para os cantores um determinado tipo de som, que eventualmente não é o som que eles têm naturalmente para dar, ou que gostariam de dar. Então, os regentes, eles dizem, vocês têm que dar o som que eu quero. E aí eu vi aqui, e eu queria aproveitar, porque eu vi aqui algumas pessoas falando, olha, a gente tem que controlar aquela pessoa que, na hora da expressão corporal, ela se destaca muito dos outros. Então, eu queria pensar assim também, será que fazer um projeto de expressão corporal não implicaria também numa violência simbólica, essa que é silenciosa e aparece como gentileza e como liberdade, mas que, no fundo, é também violência? Eu acho assim, digamos, no coro, se você tem um cantor que se destaca porque foge do coro, foge do conjunto, não? Realmente há um problema coral aí, não? Se termina o concerto do coro e alguém fala para alguém, nossa, você cantou muito bem, não para alguém em particular, sem dúvida ele estava destoando do conjunto. Isso mesmo acontece com a expressão corporal, não? Se estamos cantando o Aleluia e todo mundo está, não, de Handel, não, está todo mundo bem parado cantando, não, Aleluia, e tem alguém, Aleluia, não, logicamente que aquele destaque negativo, não, atrapalha a expressão do grupo. Então, o coro é uma expressão grupal, não? O controle, digamos, por exemplo, do fortíssimo ou do pianíssimo, não? É do maestro. Não? É o maestro que vai decidir em que momento o coro vai para cima, em que momento vai para baixo, mas não é violência, é regência isso. Não? São coisas diferentes. Não? Se estamos falando de canto coral, eu acho que a regência é que cada maestro tem uma forma de conduzir aquela música. Não? Tem coros que detonam, que cantam a pleno pulmão, assim, não? E tem coros que gostam de cantar pianíssimo, todo suave. Então, eu acho que isso, eu diria que é mais estilo,
de cada maestro do que associar isso à violência ou ao controle da expressão. Eu acho que está falando de outra coisa, não? Se eu proíbo as pessoas de falarem, aí já é outra história, não? Mas depende do momento e da oportunidade, não? Não sei em que momento ele faz esse tipo de colocação, de que inibir então, do volume vai ser uma violência. Não, Cristiano, Lemuel, quer falar alguma coisa aí? Quer contrapor? Eu não queria ficar conversando assim, porque tem outras pessoas que querem falar, mas se tiver uma chance, eu queria fazer uma réplica. Pode? sim, Vá logo. Puebla, pensemos que essa história, por exemplo, quando você diz assim, se tem um cantor que está se destacando dos outros, você precisa dizer, olha, faz menos. É como se você estivesse dizendo, olha, a sua expressão está demais. A sua expressão não está como eu quero. A sua expressão não está como eu, que sou o diretor de cena, quer que ela seja. Então, isso, em certa medida, é você silenciar a pessoa. Parece ser apenas um ajuste para o bem de todos. Mas se a gente ler de modo sociológico, se a gente ler de modo um pouquinho mais aprofundado, isso significa tolher também a pessoa. Significa dizer, olha, você está demais. E quem é você para dizer que eu estou demais? Você está ligado? Eduardo, eu posso falar? Pode sim, Cristiane. É porque eu me identifiquei demais com essa conversa. Você me conhece, você sabe que eu tenho que me policiar até no hino nacional, né? Para não dançar, para não me expressar. Então, como sou coralista, então eu me identifiquei muito com o Lemuel quando ele fala que em determinados momentos eu realmente me policio porque sei que em determinados momentos não posso dançar. Trata-se de uma música melancólica ou alguma música como o Aleluia ou até mesmo, como eu citei, o hino nacional. Então, realmente, eu tenho que me policiar e me controlar para não me expressar tanto. Mas, em determinados momentos, eu sinto que esse destaque não é que algumas pessoas até comentam, né, quando o coro termina, nossa, mas você se destacou porque você realmente transmitiu o que a música estava pedindo. Era uma música de alegria, era uma música de emoção, e realmente você era uma das poucas que estava transmitindo isso. Então, mas ao mesmo tempo eu fico envergonhada, porque eu olho para o lado e está todo mundo parado, ou sério, ou cantando sem expressar o que a música gostaria. Mas é porque a música entra em mim e eu parece que eu não consigo, assim. Se me disser, fica parada, é como se eu não estivesse cantando. Para mim, eu preciso me expressar dessa maneira. Mas existem duas situações. Uma que realmente eu sinto que eu preciso controlar, e a outra situação, que às vezes eu olho para o coro, ele está todo parado, e eu querendo expressar o que a música está dizendo, fico envergonhada de estar me destacando. Entende? Então, assim, são duas situações diferentes. claro. E eu acho que precisa mesmo de uma pessoa com essa experiência, com esse olhar, assim, para dizer... veja, nesse momento todo mundo pode rir, todo mundo pode se expressar, todo mundo pode transmitir emoção, pode se mexer, né? Pode sim transmitir o que a música está querendo dizer, não precisa ficar parada porque é um coro, né? Porque é um coral, e não um espetáculo de dança. Olha, eu comparo isso com um quadro, não? Eu uso muito um exemplo, não? Que até está no livro, não? Que é que acontece se num quadro de Leonardo da Vinci, não? A Mona Lisa, não? Nós colocamos uma tampinha de Coca-Cola lá no canto
do quadro. O que vai chamar mais atenção? Aquilo destrói a harmonia do conjunto, verdade? Não? Então, se todos os cantores estão com uma postura séria, intensa, sem grandes movimentos, e no meio daquele coro tem alguém se mexendo tudo, aquilo vira solista. Vira solista de forma negativa, porque ela destrói a harmonia do conjunto. Então, num coro, quando montamos um quadro, quando montamos uma cena, não, tem uma série de ensaios. A gente não faz uma performance. Aqui vamos fazer tal coisa. Tem uma série de ensaios onde você vai, digamos, montando, digamos, especificamente aquele espetáculo. Então, aquela cena funciona, não comunica o que nós queremos, a poesia que se esconde dentro daquele momento da música, você comunica dessa maneira. Se alguém não está de acordo e quer fazer mais movimentos, é no ensaio que se resolve isso, não é na apresentação. Não? Então, para isso, o ensaio é um momento mágico, um momento fantástico, onde vêm todas as ideias. Então, as ideias são discutidas, é como uma comida que você está preparando. Vou colocar esse tempero, este outro tempero, aquilo, tal coisa, e vou apresentar de tal maneira. Quando você leva isso para o palco, já tem uma harmonia, todos os elementos conversam entre si. Então, se em determinado momento vou dar um destaque a um personagem, é porque ele responde a um momento da música. Não? Então, não vejo eu que seja uma violência você harmonizar a expressão de um coro. Você tem 30 cantores, 40 cantores, não? E criou uma harmonia com tudo aquilo, não? Requer um trabalho. Primeiro é a prontidão, que eu chamo, preparar o grupo para aquilo, com pequenos exercícios de coro. Passo para frente, passo para trás, as fileiras se entrecruzam, as fileiras criamos ritmo corporal, todas as partes do corpo, a expressão da máscara, como corresponde, fazemos toda uma preparação e aí depois vamos para a coreografia. A coreografia não é o mais importante. O mais importante é que o coro ganhe autoconfiança, que todo mundo sinta que é capaz de fazer e que o coro tenha uma expressão grupal. Não? É importante o que você está dizendo, certo? Porque na grande maioria, todo mundo, a grande maioria, 90%, acha que o mais importante é a coreografia. Não. Isso é muito importante o que você está falando. Está entendendo, Reinaldo? Não, o mais importante. É muito importante isso. O mais importante é que Verdade, o coro... Perfeito, obrigada, agradeço aí. Estou aprendendo muito com vocês hoje. Obrigado. Bom, pessoal, a gente... Lemuel quer falar? Não? Pessoal, a gente está chegando no final, porque, olha, a coisa quando é boa, passa rápido. São 2 horas, vai 2 horas já de palestra. Essa talvez seja a palestra mais longa que a gente fez, e passando assim, ó. Em primeiro lugar, eu muito convite, não, para conversar de um tema que para mim é apaixonante. Ficaria a manhã toda aqui, ou a tarde toda, conversando com vocês sobre esse tema, porque não tem limite, não? Mas também poder encontrar com Miriam, Rosângela, Reinaldo, Sabrine, pessoas que admiro, que gosto delas e que a gente já viveu fortes emoções. Então, poxa, se me deu uma grande oportunidade de rever amigos em um momento de grande isolamento, não? Porque a gente não vai a lugares que a gente gostaria de ir, nem encontrar as pessoas que a gente gostaria de encontrar. Meu nome é Reinaldo Puebla, argentino, diretor de teatro, educador, ator, de tudo um pouco.